Olá, meus queridos, bom dia, que satisfação, que prazer, mais uma vez, hoje nesta sexta-feira, trazer mais um vídeo de reflexão para você que nos acompanha aqui no nosso canal, compartilhando o Evangelho da Graça aqui no YouTube. É um prazer muito grande, quero louvar a Deus por mais um dia que está raiando, por mais um dia que Ele tem nos dado. Abba, Pai, hoje é o dia que o Senhor preparou, é o dia que Ele planejou, prescreveu, por isso vivamos o hoje. Louva a Deus pela sua vida, para você que visualiza os nossos vídeos de reflexão aqui no nosso canal, pelos inscritos, para você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, que é um canal que foi criado com o propósito de trazer as verdades, as reflexões deste Evangelho genuíno de Cristo. Abba, Pai, por isso, né? Estamos juntos, mais um dia, e que o Senhor possa iluminar a tua mente, que o Senhor possa nos dar esse entendimento. Abba, Pai. Meus queridos, estava meditando agora há pouco nesse capítulo 10 de Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 10, uma palavra muito interessante que nós estávamos lendo aqui e meditando um pouquinho sobre o que o Pai tem nos dado, esse entendimento da nossa intimidade com o Pai, que é pela fé, né? E o capítulo 10 de Hebreus, ele vai, todo o capítulo você pode ler, a gente vai ler aqui um pouquinho. No versículo 1 ele diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não imagem exata das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece, cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se achegam, né? É o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 10 de Hebreus, né? Que o escritor aos Hebreus, ele diz, porque tendo a lei sombra aos bens futuros, e não a imagem exata das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que porque tendo a lei sombra dos bens futuros, né, não a imagem exata das coisas que nunca pelo mesmo sacrifícios continuamente oferece a cada ano. Cada ano se oferece os mesmos sacrifícios, né? Não pode aperfeiçoar que aqueles que se achegam. Mas o versículo 2 diz, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Ou seja, se fosse de outra maneira, teriam deixado de oferecer. Se fosse uma outra maneira, eles tinham deixado de oferecer, né? Porque purificados uma vez, os ministrantes que ministravam aqueles sacrifícios, né? Aquelas leis, né? Nunca mais teriam consciência de pecado, ou seja, não teriam mais consciência que eles tinham pecado, né? Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros, de bode, tire pecados, né? É impossível que o sangue de animais, ele estava falando para eles lá, ele estava dizendo, olha, é impossível que o sangue de bode, de touros, tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, né? Holocausto e oblação pelo pecado não te agradam.
Então disse, eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações, ou seja, sacrifícios pelo pecado, não quiseste, e nem te agradam, os que quais se oferecem segundo a lei, né? Segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade e tirar primeiro para estabelecer o segundo, né? Olha só. Então disse, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tirar o primeiro, o que era o primeiro? O primeiro sacrifício que foi feito, a primeira aliança, seria tirada para estabelecer o segundo, a segunda aliança, no qual a vontade temos sido santificado pelo sacrifício do corpo de Cristo feito uma vez. Que palavra, né, irmãos? Estava meditando nisso, meus queridos, né? Na qual vontade temos sido santificado pelo sacrifício de Cristo, pelo sacrifício do corpo, né? Pelo sacrifício do corpo de Cristo, né? Feito uma vez, nós somos santificados, meus queridos. Aba, Pai, por isso. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Ele estava dizendo para eles lá, estava falando para eles lá, dizendo, olha, e assim, todo sacerdote aparece cada dia, ainda ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Eles não vão tirar os pecados, não tem como. O pecado já foi tirado, né? Porque ele vai falar aqui, olha só, o versículo 12. Mas estes, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Olha só. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, meus queridos. Que palavra! Vamos para o versículo 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por os cabelos dos seus pés. Ou seja, os inimigos que ele está dizendo aqui, não é um ser, não é, os inimigos são aqueles que se contradizem contra o que foi feito pelo segundo, se contradizem contra o verdadeiro evangelho, contra as verdades de Deus. Quem é contra as verdades de Deus é inimigo de Deus. São os inimigos que vão ser postos por os cabelos dos seus pés. Versículo 14. Porque como uma só oblação, porque por um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. 15. E também o Espírito Santo, nulo, testifica, porque depois de haver dito, olha só, depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. E porei as minhas leis em seu coração e escreverei nos seus entendimentos. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais sacrifício pelo pecado. Até o versículo 18, tem muito mais ainda pela frente, mas eu quero deixar, se estava lendo, meditando, né, que nós vivemos nessa segunda, nós nascemos depois da cruz. Quando o livro de Hebreus foi escrito, o escritor
quando ele estava ali alertando o povo hebreu, muitos ali tinham vivido depois da cruz, antes de Jesus fazer o sacrifício. E muitos ainda continuavam a fazer sacrifícios, cada dia, cada ano. E ele dizendo que mesmo os sacerdotes fazendo esses sacrifícios não poderiam tirar pecado, porque o pecado já tinha sido tirado. O próprio Cristo tinha ido feito uma vez, sido como cordeiro, morto, e uma vez feito o sacrifício, não poderia ser mais refeito. Ele fez, ou seja, como ele mesmo, olha só, porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre o que são santificados. E acabou-se, meu irmão. Não volta atrás. É a mesma coisa daquilo que Deus ele deu o presente, não vai te tomar de volta. Se ele está dizendo que pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Mediante a fé. E não vem de vós. Ou seja, não é de nós. Isso não vem de nós. Isso é o quê? É um dom de Deus, é um presente dado. É um presente dado. Mas ele vai dizer que a fé também não é de todos, nem todos ganharam esse presente. Tiveram o privilégio de ganhar esse presente. Né? E ele vem dizer, não vem de obras, ou seja, não vem de sacrifício, não vem de leis cerimoniais, não vem de ritualismo, não vem de jejum, não vem de ser. Não! Para que ninguém se glorie, para que ninguém possa se gloriar. E aqui está essa palavra nesta manhã, no capítulo 10 de Hebreus, nos falando que é muito interessante que, olha só, que falando que o próprio, né, o que fez, ele, olha só, no versículo 13, não é isso? Nós vamos ver aqui no versículo 12. O versículo 12, meu querido, para nós encerrarmos, diz, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Ele fez para sempre, né? Ele havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados. Pelos pecados. E não havendo, então, ou seja, ele não lembra mais dos seus pecados, das suas iniquidades, daquele pecado lá. Às vezes você está dizendo, olha, Senhor, me perdoe. E Deus olha para o sacrifício de Cristo e diz, eu nem lembro do que tu fizeste. Nem me lembro. Porque você também, nós temos que reconhecermos. Nós reconhecemos. E Deus nem lembra mais das nossas iniquidades. Né? A gente tem, outra vez, eu vou trazer aqui num vídeo de reflexão para nós, nesse nosso bate-papo, nessa nossa reflexão, sobre Isaías, que lá no profeta diz também que Deus ele nem lembra dos pecados. Não lembra. Isso aqui foi feito na cruz. Pecado na carne nós sempre vamos haver, meu querido. É debilidade, imperfeição. Mas Deus, olhando através do sacrifício de Cristo, Ele nos vê lavado e purificado pelo sangue, pela nova aliança e te vê perfeito no Espírito. Salvo, sempre salvo. Quem bebe desta fonte nunca mais terá sede, disse o próprio Jesus. E a fonte é o Cristo ressuscitado, o Espírito do Pai que está dentro de cada um de nós. Abba, Pai. Melhor dia para você. Um ótimo final de semana. Amanhã estaremos trazendo mais um vídeo de reflexão. Não perca a nossa transmissão ao vivo pela página do Facebook. Um abraço a todos. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Aperta o like, né? E o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos. Muito obrigado. Melhor dia, Abba, Pai. E que Deus continue iluminando a cada dia a nossas mentes, nosso entendimento. Graça e paz.